Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para poder ler a Palavra de Deus. Hoje vamos aqui ler o livro de Lucas. Vamos ler o capítulo 12 até o capítulo 14 do Evangelho de Lucas, tranquilo? E pega aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui com a leitura no dia de hoje, no livro de Lucas, capítulo 12. Enquanto isso, milhares de pessoas se reuniram, de modo... Eita, peraí. Eita, rapaz, só um instante. Bora lá. Eita, vou ter que encostar a janela aqui. Tá batendo um vento aqui, vai. Vamos ver se dá uma melhorada agora. Vamos lá, capítulo 12 do livro de Lucas. Enquanto isso, milhares de pessoas se reuniram de modo que umas pisavam nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser reconhecido. Pelo contrário, tudo o que vocês tiverem feito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que vocês tiverem pronunciado em segredo nos quartos será proclamado sobre os telhados. Pois bem, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais têm a fazer. Vou mostrar a quem vocês devem temer. Tenham medo daquele que, depois de ter matado, tem poder de jogá-los no inferno. Eu lhes digo, é a este que vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, daquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos. Mas aquele que me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando introduzirem vocês diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiquem preocupados como ou com o que vocês se defenderão, ou o que dirão, pois nessa hora o Espírito Santo ensinará o que vocês devem dizer. Do meio da multidão, alguém disse a Jesus, Mestre, dize ao seu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Depois, Jesus falou a todos, Atenção, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E o homem pensou, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos. Descanse, coma e beba. Alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, nesta mesma noite você vai ter que devolver a sua vida. E as coisas que você preparou, para quem vão ficar? E assim acontecem com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Então Jesus falou a seus discípulos, por isso eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Pois a vida vale mais do que a comida, e o corpo mais do que a roupa. Observem os corvos. Eles não semeiam, nem colhem, não possuem celeiros ou armazéns, e no entanto, Deus os alimenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês pode crescer 1 centímetro à custa de se preocupar com isso? Portanto, se vocês não podem nem sequer fazer a menor coisa,
Por que se inquietam com o resto? Observem como os lírios crescem. Eles não fiam, nem tecem. Porém, eu digo a vocês que nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, quanto mais ele fará por vocês, gente de pouca fé. Quanto a vocês, não fiquem procurando o que vão comer e o que vão beber. Não fiquem inquietos, porque são os pagãos deste mundo que procuram tudo isso. O Pai bem sabe que vocês têm necessidade dessas coisas. Portanto, busquem o reino dele e Deus dará a vocês essas coisas em acréscimo. Não tenham medo, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês tem prazer em dar-lhes o reino. Vendam os seus bens e deem o dinheiro em esmola. Façam bolsas que não envelhecem, um tesouro que não perde o seu valor no céu. Lá o ladrão não chega, nem a traça rói. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Olha para você ver. A nossa busca fundamental aqui tem que ser o reino de Deus acima de todas as coisas. A palavra vem nos mostrar para não ficar inquietos, não ficar ansiosos, não ficar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Ele nos ama tanto que Ele sabe de todas as nossas necessidades, daquilo que nós precisamos para sobreviver e para viver também. E quando nós o colocamos como prioridade, todas essas coisas vêm em acréscimo, que diz: portanto, busquem o reino dele e Deus dará a vocês essas coisas em acréscimo. Então não se preocupe, não fique ansioso pelo dia de amanhã. Coloque tudo na mão do Senhor, haja segundo a vontade dele e todas as coisas vão se encaixar no momento certo, no momento de Deus. Estejam com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas. Sejam como homens que estão esperando o seu senhor voltar da festa de casamento. Tão logo ele chega e bate, eles imediatamente vão abrir a porta. Felizes dos empregados que o senhor encontra acordados quando chega. Eu garanto a vocês, ele mesmo se cingirá, os fará sentar à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontram. Mas fiquem certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que lhe arrombasse a casa. Vocês também estejam preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que vocês menos esperarem. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, estás contando essa parábola só para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor coloca à frente do pessoal de sua casa para dar a comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o Senhor, ao chegar, encontra fazendo isso. Em verdade, eu digo a vocês, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se esse empregado pensar, meu patrão está demorando, e se puser a surrar os criados e criadas a comer, beber e embriagar-se, o senhor desse empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. O Senhor o expulsará de casa e o fará tomar parte do destino dos infiéis. Todavia, aquele empregado que, mesmo conhecendo a vontade do seu senhor, não ficou preparado nem agiu conforme a vontade dele, será chicoteado muitas vezes. Mas o empregado que não sabia e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo ser batizado com um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu lhes digo, vim trazer a divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Jesus também dizia às multidões: quando vocês veem uma nuvem vinda do ocidente, vocês logo dizem que vem chuva, e assim acontece. Quando vocês sentem soprar o vento do sul, vocês dizem que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas,
Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que vocês não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando, pois, você está para se apresentar com seu adversário diante do magistrado, procure resolver o caso com o adversário, enquanto estão a caminho, senão este o levará ao juiz, e o juiz entregará você ao guarda, e o guarda o jogará na cadeia. Eu digo, daí você não sairá, enquanto não pagar o último centavo. Capítulo 13. Nesse tempo, chegaram algumas pessoas levando notícias a Jesus sobre os galileus que Pilatos tinha matado enquanto ofereciam sacrifícios. Jesus respondeu-lhes, pensam vocês que esses galileus, por terem sofrido tal sorte, eram mais pecadores do que todos os outros galileus? De modo algum, lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles, pensam vocês que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? De modo algum, lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao agricultor, olhe, hoje faz 3 anos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nada. Corte-a, ela só fica aí esgotando a terra. Mas o agricultor respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e pôr adubo. Quem sabe no futuro ela dará fruto. Se não der, então a cortarás. Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus dirigiu-se a ela e disse, mulher, você está livre da sua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Olha que perfeição dessa passagem. Uma mulher que tinha um espírito impuro, que a deixava doente, que deixava ela encurvada, que deixava ela, para baixo. Ela impossível de endireitar ali a coluna, mas Jesus vai ao encontro dela e coloca as suas mãos misericordiosas, as mãos salvadoras, as mãos milagrosas sobre ela e faz ela se endireitar, faz ela ficar. Aqui fala, né? Jesus colocou a mão sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Então, Jesus a endireita e ela começa a louvar a Deus. Deixe Jesus endireitar a sua vida. Deixe Jesus endireitar a sua coluna, as suas fraquezas, as suas doenças. Seja ela uma doença física, seja ela uma doença espiritual. Deixe Jesus colocar a mão sobre você e endireitar aquilo que está torto. E quando ele endireitar, não se esqueça de agradecer, não se esqueça de louvar, de glorificar o nome do nosso Senhor, tá bom? Vamos colocar essa passagem aqui em prática na nossa vida. Pois se estamos encurvados, Jesus pode nos salvar. Pois se estamos incapazes de nos endireitar, Jesus pode vir, pode endireitar a nossa vida. Por isso, clame a presença do Senhor. Clame e Ele é capaz de curar você. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão, há 6 dias para trabalhar. Venham então nesses dias e sejam curados, e não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Aqui está uma filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos. Será que não deveria ser libertada? Ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta deixou confusos todos os inimigos de Jesus, e toda a multidão se alegrava com as maravilhas que Jesus fazia. E Jesus dizia, a que é semelhante o reino de Deus, e com que eu poderia compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e joga no seu jardim. A semente cresce, torna-se árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos ramos dela. Jesus disse ainda, com que eu poderia comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega
e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos aqueles que se salvam? Jesus respondeu: façam todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês vão ficar do lado de fora e começarão a bater na porta, dizendo: Senhor, abre a porta para nós. E ele responderá: não sei de onde são vocês. E vocês começarão a dizer: nós comíamos e bebíamos diante de ti, e tu ensinavas em nossas praças. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam injustiça. Então haverá aí choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vocês jogados fora. Muita gente virá do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Vejam, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Nesse momento, alguns fariseus se aproximaram e disseram a Jesus: deve ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: vão dizer a essa raposa: eu expulso demônios e faço curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados, quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Eis que a casa de vocês ficará abandonada. Eu lhes digo, vocês não me verão mais, até que chegue o tempo em que vocês mesmos dirão: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo 14. Num dia de sábado, aconteceu que Jesus foi comer em casa de um dos chefes dos fariseus, que o observava. Havia um homem hidrópico diante de Jesus. Tomando a palavra, Jesus falou aos especialistas em leis e aos fariseus: a lei permite ou não permite curar em dia de sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, o curou e despediu. Depois disse a eles: se alguém de vocês tem um filho ou um boi que cai num poço, não tiraria logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou a eles uma parábola: se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você, e o dono da casa que convidou os dois venha dizer a você: dê o lugar para ele. Então você ficará envergonhado e irá ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem o convidou, ele dirá a você: amigo, venha mais para cima. E isso vai ser uma honra para você, na presença de todos os convidados. De fato, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Jesus disse também aos fariseus que o tinham convidado: quando você der um almoço ou jantar, não convide amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, porque esses irão, em troca, convidar você, e isso será para você recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, mancos e cegos. Então você será feliz, porque eles não lhe podem retribuir, e você receberá a recompensa na ressurreição dos justos. Ouvindo isso, um homem que estava à mesa disse a Jesus: feliz aquele que come pão no reino de Deus. Jesus respondeu: um homem deu grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-lhe que aceite minhas desculpas. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-lhe que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão.
Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: saia depressa pelas praças e ruas da cidade. Traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O empregado disse: Senhor, o que mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: saia pelas estradas e caminhos e faça as pessoas virem aqui, para que a casa fique cheia. Pois eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados vai provar do meu banquete. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse: se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim que ao seu pai, à sua mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até mesmo à sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Olha para você ver. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então, aqueles que não abandonam tudo para seguir a Jesus, não serve para andar com ele. Portanto, vamos nos arrepender verdadeiramente, largar tudo para seguir a ele, porque ele é a nossa prioridade. De fato, se alguém de vocês quer construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, lançará o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, se um rei pretende sair para guerrear contra outro, será que não vai sentar-se primeiro e examinar bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia mensageiros para negociar as condições de paz, enquanto o outro rei ainda está longe. Do mesmo modo, portanto, qualquer de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso aqui é a palavra de Jesus, cara. Isso aqui é a palavra de Deus. Se nós não abandonarmos a tudo que temos para segui-lo verdadeiramente, amar a Ele sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, se nós não largarmos tudo para servir a Ele, infelizmente nós não servimos para ser discípulo dele. Por isso vamos nos arrepender e vamos viver de fato a servidão para o nosso Pai, a servidão para aquele que nos ama verdadeiramente. O sal é bom, mas se até o sal perde o sabor, com que o salgaremos? Não serve para mais nada, nem para a terra, nem para o esterco, porque isso é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje e vamos terminar com esse versículo, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Do que foi lido aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.